Gravação iniciada, sejam bem-vindos à quinta rodada do ProEM de 2023. Meu nome é João Pedro Mamed, eu vou ser chair de hoje. Julgando comigo vamos ter a Isabela Rocha. E a moção é: esta casa aplaude o ativismo das instituições brasileiras em prol da democracia defensiva. Queria só coletar a ordem de fala bem rapidamente. No primeiro governo, quem fala primeiro, quem fala depois? Giovana primeiro, Daniel Rocha depois. Ok. Na primeira oposição? Primeiro Dias, depois Carol. Ok. No segundo governo? Primeiro Lucas, depois a Yasmin. E na segunda posição? Primeiro Ref, depois a Cecília. A, a Isabela Wing vai estar contando o tempo no chat. Então, dito isso, quando se sentir confortável, a primeira-ministra dispõe do tempo de 7 minutos e 15 segundos de tolerância. Todo mundo me escuta? Vai estar interferência mais ou menos de um forró, mas aqui a gente não tem como impedir, tá bom? Vou iniciar meu discurso em 3, 2, 1. Mesmo, a gente vai explicar agora por que a gente aplaude esse ativismo das instituições brasileiras em prol da democracia de forma defensiva. A gente precisa trazer aqui algumas definições de quais são essas instituições brasileiras e como seria essa democracia defensiva. Esse ativismo das instituições brasileiras seriam o STJ, STF, que são instituições do Estado, certo? Que têm um poder muito maior, certo? Além disso, com relação à democracia defensiva, é que eles vão trabalhar de forma muito ativa para conseguir manter essa democracia. E por que isso é importante? A gente precisa trazer o ponto de que a democracia ela é cíclica. Ou seja, trazendo aqui o ponto de a democracia ser cíclica, a gente tem a seguinte questão, em que em alguns momentos ela vai estar mais forte, em outros momentos ela vai estar mais fraca. E qual é o nosso contexto? O nosso contexto é que a gente advém de governos, por exemplo, totalitários, certo? E governos que ameaçaram, de certa forma, a nossa democracia. Se a gente for avaliar, por exemplo, tivemos o período bolsonarista aqui no Brasil, tivemos nos Estados Unidos a era Trump, que foram períodos em que a gente teve a democracia um pouco mais conturbada, em que as pessoas se tornaram bem mais inseguras. Ou seja, no nosso contexto da democracia, a gente precisa preservar tanto a nossa liberdade de expressão, nosso poder de ir e vir, e o poder de votar e ser votado, que isso é muito importante. E nisso, a nossa democracia, por ter passado por esse período de ter governos totalitários, de ter um período com Bolsonaro, com Trump nos Estados Unidos, a gente tem a seguinte questão, de que a gente ainda está fortalecendo a nossa democracia. E quando ela não está totalmente fortalecida, a gente precisa utilizar de meios para que ela não caia. Ou seja, quais são os meios que a gente vai utilizar? Justamente o ativismo das instituições brasileiras. O ativismo das instituições brasileiras, elas vão fazer com que o caso, como foi tratado na própria slide, ele não ocorra de uma forma que ameace e faça com que outras pessoas tenham essa tendência a querer fazer algo contra a democracia, porque isso é algo extremamente problemático. E aqui eu tenho também casos, por exemplo, que as instituições brasileiras, como a STJ, STF, eles vão poder tratar com relação a casos de pessoas que estão ameaçando a democracia no âmbito de YouTube, de redes sociais. E isso é muito importante, porque assim mostra que essas instituições elas estão se preocupando para que a democracia ela seja preservada. E eu sei que a minha oposição ela pode tratar para mim dizendo que essas instituições brasileiras tendo esse ativismo muito grande, elas podem ter tanta questão de abuso de poder e também favorecer uma ditadura, mas isso mesmo não é algo que vai acontecer. Por quê? Porque mesmo que a gente tenha uma execução errada, mesmo que a gente tenha algo que não seja da melhor forma possível, ainda é válido, pois a gente traz uma forma de como o governo deve fazer para que seja preservada a nossa democracia. Ou seja, aqui eu tenho um ponto fortíssimo para poder fazer a seguinte situação. Pela democracia ela ser extremamente cíclica, quando ela estiver forte, a gente vai permitir com que esse sistema, se estiver sendo um pouco mais tirano, se tiver essa questão de abuso de poder, com que ele seja criticado através de meios legais, através de recursos, através da mídia, através de processos. E aqui a gente vai ter essa forma muito mais facilitada, porque quando a gente usa esses mecanismos estatais, em que eles estão altamente ligados
com relação à democracia, eu tenho uma preservação dela. Ou seja, o ativismo judicial ele é extremamente necessário para que a gente tenha essa preservação. Ou seja, vão tomar medidas que sejam mais restritivas para que a gente consiga ter essa democracia valorizada e que ela continue sendo preservada. Porque nós não precisamos citar aqui como que é maléfico essa questão da gente ter uma ameaça à democracia, sobre a gente ter problemas com relação ao poder de vida das pessoas, etc. E aqui, se a gente tem essa questão dessa ameaça, a forma de democracia é muito mais benéfica, a gente aplaude com certeza, com relação a esse ativismo, porque essas instituições, elas vão buscar meios para que essa democracia ela seja preservada. Ou seja, eu vou ter uma sociedade que ela vai confiar muito mais no governo, eu vou ter uma sociedade que ela vai sentir que os seus interesses vão estar sendo defendidos, que elas vão ter poder de votar e ser votada no futuro, porque o próprio governo, a própria instituição brasileira, esse ativismo judicial, ele vai estar sendo utilizado. E isso é extremamente benéfico para o nosso contexto. Ou seja, por mais que eu tenha aqui, no caso do governo, no caso da oposição, quando eu tenho essa questão do ativismo em que ele não é tão utilizado, a gente pode dar... Isabela. Uma pergunta: quem vai definir o que é o conceito de democrático ou antidemocrático? Pronto, vamos lá. Quando eu tenho aqui, nesse momento, da democracias, por exemplo, a gente tem uma relação muito grande de que a gente teve diversos casos, como, por exemplo, de youtubers que fizeram diversos posicionamentos que iam contra a democracia da forma como ela acontece. Ou seja, isso é extremamente maléfico. A gente precisa trazer aqui a seguinte questão, de que se eu tenho essa democracia sendo ameaçada, ela provavelmente, se eu tenho a gente precisa trazer a seguinte questão, que nem toda opinião, a liberdade de forma alguma para dar a governos totalitários, a ter períodos de ditaduras, e a gente só vai conseguir isso se a gente tem um ativismo muito maior do Estado com relação para conseguir proteger esse sistema democrático. Ou seja, aqui eles vão conseguir, essas instituições, elas vão conseguir assegurar essa democracia de forma defensiva. Por quê? Porque elas vão estar ativamente trabalhando com relação ao que pode estar acontecendo, a qualquer tipo de ameaça. E isso é muito importante para com que a gente não abra margem para governos ditatoriais, de governos totalitários, de governos que vão ameaçar de forma exacerbada a liberdade de expressão e também aos direitos de cada cidadão. Ou seja, a partir do momento que eu tenho essas instituições sendo extremamente ativas, em que elas trabalham para que a democracia ela seja preservada, eu consigo fazer com que a população ela confie muito mais no governo, eu consigo fazer com que, quando essa democracia ela consiga se fortalecer mais, principalmente no período que estamos vivendo, em que ela está se fortalecendo ainda, ou seja, ela não está forte, e quando ela estiver forte, eu ainda vou ter a questão de que vai permitir com que seja criticada, se por um acaso a gente tiver esse abuso de poder, que provavelmente vocês vão querer tratar, mas vocês têm que me explicar como que não seria bom a questão do ativismo, e vocês precisam ser extremamente claros, porque aqui a gente precisa trazer de que, mesmo no pior cenário, que é o que vocês vão trazer, é muito válido com que o governo ele se posicione para fazer com que essa democracia ela seja preservada. E com isso encerro meu discurso. Muito obrigado, peço desculpas se vocês ouviram umas cachorras no fundo, mas também só a fim de ser mais transparente também. Pessoal, teve um momento que a gente parou de ouvir vocês por 5 segundinhos só, foi coisa muito rápida, quando vocês estavam falando sobre liberdade de expressão ter limite. Isso não afetou o discurso, só para quando vocês assistirem a gravação vocês não estranharem, tá bom? Mas, além disso, vamos iniciar agora os casos das oposições. O líder da oposição, quando quiser, tem o mesmo tempo de discurso. Boa noite, gente. Todo mundo consegue me ouvir de boa? Ok, obrigado pela confirmação. Prepara o tempo e já começa o meu discurso. Três, dois, um.
Mesa, o Brasil vive um pêndulo entre as instituições democráticas e a população extremamente delicado. A origem da demanda das instituições em realizar o ativismo judiciário vem em resposta a ações antidemocráticas de grupos sociais que se sentem marginalizados, atacados e tudo mais. No entanto, a origem dos atos antidemocráticos, elas derivam da desconfiança nas instituições públicas, e essa desconfiança precisa ser um pouco mais caracterizada. Essa desconfiança vem em sentimento de não representação, de não atender interesses de grupos específicos que, portanto, não se sentem pertencentes à política efetivamente, não acham que os representantes legais, tanto no judiciário quanto no executivo e legislativos, atendem esses interesses enquanto indivíduo, enquanto grupo. Segundo, sentimento de corrupção no sistema. E aí não falo necessariamente de corrupção como lavagem de dinheiro, como qualquer tipo de esquema de corrupção classicamente conhecido como lava-jato, esse tipo de coisa. Mas sim de acreditar que o sistema está direcionado para atender demandas de grupos que os oprimem ativamente, que, portanto, não só não os representa, mas está arbitrariamente combatendo os interesses desse grupo. E, por último, é justamente uma derivação disso, que é o sentimento de ameaça a indivíduos e grupo. As pessoas que cometem atos antidemocráticos, eles acometem justamente por achar que esse sistema democrático em que eles estão submetidos é um sistema que os oprime ativamente, que os impede de ter a sua liberdade garantida, que os impede de ter a sua capacidade de se manifestar e de se comportar socialmente da forma como bem entendem, de maneira plena enfim, objetiva. Então, existe uma sensação de ataque direto e constante à forma de enxergar e se identificar. Note como essas duas coisas se complementam. Quanto mais atos antidemocráticos acontecem, maior a necessidade das instituições democráticas em realizar ativismo judiciário. Só que quanto mais ativismo judiciário, maior o sentimento de não representação e principalmente de ameaça a indivíduos e grupos. Note, necessariamente, os atos das instituições para combater o ativismo antidemocrático são atos individualizados. Eu tenho necessariamente que atacar uma instituição que representa muito aquele grupo, como é o caso de Discord, que as pessoas se identificam para conseguir manifestar e juntar esses grupos, que a gente concorda que são grupos muito prejudiciais para a sociedade, são grupos que manifestam ódio, são grupos que manifestam fake news, são grupos que têm muitas linhas de problemática envolvendo eles. E também tem essas questões associadas a ser antidemocráticos. Mas não somente os grupos, isso também implica necessariamente em atacar indivíduos que representam esse grupo. O caso de você conseguir necessariamente fazer com que o Bolsonaro se torne inelegível. O ato de tornar o Bolsonaro inelegível é um ato, claro, de ataque a um indivíduo que representa massivamente esse grupo de pessoas que não se sentem identificadas, representadas e se sentem ameaçadas pelo sistema da forma como ele se comporta hoje. Isso faz com que em larga escala, em maior escala do que o que aconteceria no cenário contrafactual em que a gente não fizesse isso, exista uma necessidade maior de resposta como forma de garantia da segurança individual. Note, a partir do momento que você implica e ativamente tenta atacar um grupo, ou você gera a sensação de que um grupo está sendo atacado, a única resposta possível é que ele contra-ataque, justamente para conseguir preservar a sua individualidade, a sua essência e a sua identidade. É a forma mais intuitiva de você conseguir se proteger enquanto grupo, é você atacando de volta para que você tenha uma força ainda maior e reprimir e expelir essa opressão que está sendo feita a você. O que isso causa, em primeira instância, é só a necessidade de tornar ainda mais necessário e urgente as ações antidemocráticas. O que seria bom para o governo, porque o governo poderia falar, ok, é só a gente sair tirando todas as pessoas que cometam esses atos antidemocráticos. No entanto, a partir do momento que esses atos começam a ser muito constantes, e eles se tornam muito constantes a partir do momento que existe uma resposta cada vez maior por parte desse grupo que se sente cada vez mais reprimido, você tem uma maior tendência de conseguir cooptar pessoas que não faziam parte desse grupo por conta dessa narrativa de autodefesa e de ataque contínuo. É muito mais fácil você conseguir convencer alguém quando você mostra que você está sendo ofendido, atacado, ameaçado, e que potencialmente outros grupos que não se sentem atacados começam a se sentir também, ou seja, aquela pessoa que não tem tanta afinidade com esses grupos que se tornam antidemocráticos, mas são cooptados por uma narrativa de mostrar, olha só como
o banimento desse cara do sistema eleitoral ou a cassação de mandato desse indivíduo representa também uma cassação desses ideais. E se esses grupos que não são tão engajados assim também se sentem minimamente identificados com esses ideais, ele se torna um potencial novo membro engajado dessa comunidade. Então a gente tem um mecanismo muito forte de convencimento desses grupos que são radicais e que são extremados a conseguir cooptar e convencer mais pessoas a exponencializar esse grupo que se torna cada vez mais constante e mais prejudicial socialmente. Antes de continuar, o ponto de esclarecimento do Lucas. Dias de coração. A moção ela fala muito sobre Discord e Telegram. Vocês estão assumindo que democracia defensiva é também conter atos de 8 de janeiro e assim, e não só atos antidemocráticos e não só grupos e etc? Sim, sim, perfeito. Qualquer tipo de ação que vá contra algum grupo e que impeça algum grupo de manifestar e que gere a sensação de que ele está sendo atacado, está sendo contemplado nessa moção. E aí, beleza. O que eu mostrei para vocês é, a resposta do sistema eleitoral faz com que exista uma contra-resposta ainda mais ofensiva desses grupos de tomarem mais ações antidemocráticas, o que faz com que exista essa resposta de banimento, cria uma narrativa muito fácil de ser utilizada e de ser monopolizada por parte desse grupo, de que eu estou sendo atacado, eu preciso convencer outras pessoas de que esse ataque a mim também representa um ataque a outros grupos, e com isso eu aumento a capilaridade do meu sistema, porque eu me insiro em novos ambientes que eu não estava antes. Aí que entra o problema, o grande malefício que a segunda posição provavelmente vai tentar cooptar, que é justamente a maior chance de você conseguir eleger pessoas que se travessam, que ascendem a partir desse discurso antidemocrático, mesmo sem expressá-lo ativamente, e isso gera um dano irreversível à democracia. A partir do momento que essas pessoas efetivamente conseguem se inserir no sistema, e aí note, são indivíduos que conseguem capilarizar também e centralizar em si a narrativa e os ideais desses grupos antidemocráticos, mas que não necessariamente expressam esses sentimentos antidemocráticos justamente porque sabem que serão reprimidos socialmente por conta dessas instituições, elas conseguem ter muito mais visibilidade, capilaridade e agora aceitação social por conta de uma narrativa de ser a vítima de estar sendo atacado e precisar dar uma resposta, o que faz com que esses indivíduos, uma vez estando no sistema, conseguem o corromper para aí sim usar esses mecanismos de opressão em prol deles, o que é muito ofensivo e muito prejudicial para outros grupos políticos que não estavam sendo contemplados nesse debate. Muito orgulho em opor. Muito obrigado. Vamos encerrar o caso do primeiro governo agora, com um discurso do adjunto da primeira-ministra. Dispõe do mesmo tempo. Opa, galera, tudo bom? Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Estão me ouvindo direitinho? Alguém manda um joinha aí, por favor. Sucesso. Beleza, então a gente vai começar em 3, 2, 1. Cara, sensacional aí o discurso do colega falando sobre a geração de ciclos, onde você vai criar uma narrativa ainda mais forte de ataque das instituições contra a democracia e contra o povo brasileiro. A gente poderia aceitar isso há alguns meses atrás, especialmente a comparativa principal ao cenário brasileiro, quando a gente passou 3, 4 meses falando do caso do Daniel Silveira, que ele chegou a ser preso. Certo? Mas o que a gente tem visto nos últimos tempos é que, na medida que tem se estruturado as ações dentro do espaço democrático, estruturado as ações contra atos antidemocráticos, cada vez mais as ações têm sido menos faladas na mídia, tem gerado menos escandalização, e a escandalização tem durado cada vez menos. E, na prática, boa parte desses grupos tem perdido força nos últimos meses. A gente entende que, num primeiro momento, essa vista de que um revanchismo vai aparecer, possa parecer muito forte, mas a cada novo caso de luta a favor da democracia, essa tendência de revanchismo tende a diminuir cada vez mais. Por quê? Porque a ação judicial, ela não fala que a democracia está frágil. Na verdade, ela transmite uma ideia de limites, até onde se pode chegar na ideia da liberdade da expressão e tudo mais, e até onde é o ataque à democracia. Que é isso a principal questão desse debate. Por quê? O estabelecimento de um parâmetro de isso é ataque à democracia, isso não é ataque à democracia, é um dos pontos principais que precisam ser reforçados na sociedade hoje, e no contexto brasileiro isso está se fortalecendo. Por quê? Aqui a gente não fala de aplaudir a democracia defensiva, mas de aplaudir a postura das instituições de que e entender que é possível que instrumentos democráticos podem defender a democracia como um todo ou podem defender os próprios instrumentos democráticos. É uma ideia que as nossas instituições devem buscar esse ideal de defesa da democracia por meio das instituições democráticas. Veja bem, mesa, que isso abre um espaço essencial dentro do próprio jogo democrático
para a discussão e o debate. O questionamento se essa busca está indo na direção correta, essa busca está indo na direção errada. E é por isso que a média que a gente pode ter uma prática que erre um pouco, que erre um pouco mais, erre um pouco menos, existe margem de erro para isso, mas só o fato da instituição estar elencada, ela está buscando essa ideia, não só faz com que ela tome mais ações para aceitar o debate democrático, como incentivar o debate se as ações delas estão de fato sendo democráticas, estão de fato defendendo a democracia, como vem acontecendo nos últimos meses no Brasil. Só a ideia de que aí do Bolsonaro ele se tornar inelegível dividiu bem menos do que a própria prisão do Daniel Silveira, que teoricamente em relação à liberdade individual seria bem mais drástico, ok? Mais rapidinho, Dias. Tá. Se a gente assumir que a ascensão desses grupos está diretamente associado com um grupo que sempre vai existir, independente de ter uma queda de adesão popular, agora a gente tem uma narrativa que consegue convencer esse indivíduo diretamente de pessoas que são totalmente fora desse grupo. Você está falando que esses grupos eles vão continuar crescendo, mas esses grupos dependem inteiramente de adesão popular. Se a adesão popular tem diminuído, esses grupos não vão crescer. É simples isso. Mesmo que, de alguma forma, eles tenham de sustentar minimamente a narrativa, a própria impopularidade desses grupos e a ideia de que eles são grupos externos, como vem acontecendo nos últimos meses na política, faz com que eles não consigam se desenvolver mais e consigam se enfraquecer por um processo de normalização da defesa das instituições democráticas. E aqui entra a ideia de feios e contra presos. O parâmetro das redes sociais, por exemplo, parece escandalizar muitas pessoas porque ainda há um crescimento na judicialização desse meio. As pessoas ainda estão se acostumando do que é judicializar dentro das redes sociais. E por isso alguém fala, caraca, alguém foi tirado, foi banido das redes sociais, que é absurdo. Porque as pessoas não têm a dimensão do peso que um post de rede social pode fazer dentro da sociedade. E ao ponto do STJ, do STF interferirem nesse aspecto, emana para as pessoas o quão radical, o quão absoluto, o quão difícil, o quão importante é esse meio ele ser regulamentado. Então a gente tem um processo cada vez mais crescente de normalização da defesa da democracia. Então, dentro da própria lógica dessa busca por um ideal de defesa democrática, nós criamos os próprios freios e contrapesos, porque o fato de ser uma busca pelo ideal faz com que a prática em si possa ser questionada. Então, nós temos uma ideia ainda de permissão do debate. Além disso, por que é necessário? Entender que não é o espaço do Estado, da máquina pública, interferir em questões é muito mais perigoso, pois a perenidade das ações antidemocráticas fere o próprio funcionamento dessas instituições da democracia. O que a gente pode visualizar nos últimos anos? Foi tão acostumado as pessoas falarem absurdos, foi tão acostumado aos ataques à democracia acontecer, quando nós tivemos o primeiro exemplo da defesa, muitas pessoas ficaram escandalizadas. Como assim ele está impedindo alguém de dizer que o STJ só faz absurdos, que o STJ ele tem ferido a democracia, não funciona para nada, ofendendo diretamente ministros e coisas desse tipo? A gente teve um processo de crescimento desses grupos que, por causa do seu crescimento, geraram a normalização. E a escandalização da defesa da democracia só aconteceu porque essa escandalização anterior, esse escracho do ataque à democracia, foi extremamente permissivo. E aí é que houve um processo de escandalização. Mas a partir da hora que cada vez mais ações em prol da defesa da democracia foram sendo criadas, mais isso foi sendo normalizado. E mais o ibope desses grupos, mais o espaço desses grupos desapareceu e vem desaparecendo nos últimos meses. É óbvio que é um processo recente, é óbvio que é um processo que está acontecendo próximo a gente, mas é visível a queda de popularidade desses grupos dentro dos espaços mais comuns, como o próprio WhatsApp, certo? Mais do que isso, anos atrás, se a gente pensar, seria absurdo você ver, sei lá, o Lula, já pensou o Lula falando contra a dengue, dizendo que a dengue não funcionaria? Ou o Lula, ele levou um processo por falar que a crise de 2008 se enxergaria aqui só como uma marolinha. Coisas muito simples e ataques a modelos econômicos eram vistos com absurdo antigamente, e quando a gente normalizou, eles acabaram sendo não vistos mais. Quando nós tivemos a primeira ação em favor da democracia, a escandalização aconteceu. Então, veja bem, mesa, o ataque a Brasília, ele foi, no final das contas, o estopim da ausência da ação do Estado em defender a democracia. E foi principalmente o reflexo e o que mostrou para o Estado que ele quis dizer: precisamos fazer alguma coisa. Chegou num ponto que a defesa precisa acontecer para a situação não piorar. E à medida que essa defesa vai cada vez mais acontecendo, ela vai sendo normalizada, ela vai sendo regulamentada, os limites vão sendo bem estabelecidos, e limites bem estabelecidos mesmo é exatamente o que futuramente pode interromper uma ação excessiva da máquina
máquina pública, pode interromper uma ação excessiva do Estado. Se nós evitarmos que a democracia ela se defenda agora e nós possamos debater sobre essa defesa, no futuro uma defesa mais radical pode ser muito pior. E é exatamente a ausência da defesa democrática, a ausência do debate sobre essa defesa e a ausência sobre a discussão sobre dessa defesa, que é o cenário aqui das oposições, que abre espaço para autoritarismo, que abre espaço para excessos, que abre espaço para desregulamentação dos espaços e ataques factuais à democracia. Defender a democracia é necessário para que nós possamos entender como devemos defendê-la. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Finalizando a primeira metade do debate, então, temos a adjunta do líder da oposição, quando quiser, 7 minutos com 15 segundos de tolerância. Gente, meu telefone tá tocando aqui, tipo, o Dias vai atender, mas, tipo, vou contar uns 15 segundos aqui. A gente nem consegue ouvir o interfone. Ah, então tá. É porque, tipo, aqui é muito alto, eu, tipo, moro num quarto kitnet lá. Tá bem. Vou colocar meu tempo. Vou começar meu discurso em 3, 2, 1. Bom, mesa, é muito importante a gente tratar aqui alguns pontos que não foram trazidos e do porquê que necessariamente a gente vai ter mais perdas, no caso, no cenário de governo. A gente necessariamente acredita que essas ações trazidas pelo governo, esses impactos trazidos por eles, são ações individuais. E por mais que elas gerem um holofote suficiente para virar notícia para a grande massa, elas não são capazes de realizar essa manutenção da democracia que eles tentam comprar. Ou seja, a pessoa que vai receber aquela informação daquela ação que foi feita pelo STF, pelo Ministério Público, etc., ela vai fazer seu próprio juízo pessoal, sabendo do que foi postado ou sabendo do que foi falado para uma rádio igual a Jovem Pan, do que é necessariamente o que ela acredita que deveria ser falado ou não. E a gente entende necessariamente que essa questão relacionada a essas ações individuais trazidas por governo, ela não vai ser satisfatoriamente plausível para poder necessariamente comprar essa questão da manutenção da democracia, exatamente porque a ideologia por trás disso não morre. Ou seja, os grupos que são antidemocráticos, eles continuam existindo em ambos os cenários, mas exatamente no cenário deles ele é mais fortificado. Por quê? Essas questões são necessariamente coletivas. A gente traz aqui uma necessidade, na verdade, de que talvez o governo pode pintar aqui que essa impunidade vai... que a punições mais severas, essa falta de impunidade para esses casos, para essas ações individuais, vão fazer com que as pessoas cessem esse tipo de manifestação antidemocrática. E a gente já faz uma pré-refutação dizendo que isso não vai acontecer. Essa impunidade vai continuar acontecendo e eu vou mostrar como que ela vai acontecer. Quando a gente tem, por exemplo, a punição de grandes personalidades que têm, por exemplo, esses atos antidemocráticos em suas redes sociais, ou em uma rádio, ou em um podcast, etc., essas grandes personalidades sendo punidas vão acabar necessariamente, e aí é um ônus que a gente tem, de não continuando nessa manifestação da sua própria opinião para que elas sejam, por exemplo, denunciadas pelo Ministério Público, etc. Mas o que essas grandes personalidades vão fazer, que essas pessoas poderosas, que têm interesses antidemocráticos para com o governo brasileiro vão fazer, vai ser exatamente fazer essa manutenção da descredibilização dessas instituições para que as pessoas que sejam culpabilizadas sejam as pessoas erradas por isso. E como que isso vai acontecer no nosso cenário? O medo de não ser punido enquanto pessoa poderosa vai fazer com que essas pessoas financiem o grande povo para que se coloque no seu lugar de culpabilização. Ou seja, a população, na realidade, ela vai ser o grande motor para que esses ataques às instituições aconteçam, para que essa antidemocracia ocorra. O que acontece no cenário é que, o que acontece no status quo é que a antidemocracia ela não é uma questão que é populista per si, mas que hoje em dia se utiliza disso para que essas pessoas que votem coloquem no poder pessoas que são favoráveis à antidemocracia e tenham medidas que beneficiem as pessoas antidemocráticas. Dentro do cenário de oposição, quando a gente tem necessariamente uma manutenção desse financiamento para que o povo ele
faça manifestações antidemocráticas, a gente tem necessariamente uma culpabilização das pessoas erradas. Ou seja, no cenário deles, quando a gente tiver, por exemplo, uma medida do Ministério Público ou uma medida do STF culpabilizando as pessoas sem o devido processo legal, sem com que essas pessoas, com que esses atos sejam necessariamente estudados, e sim pela questão da publicidade deles, a gente vai ter pessoas como, sei lá, o seu Laércio, que votou no Bolsonaro e que apertou, tipo, 17 com força e que foi lá de pegar uma pá contra o STF, esse cara vai ser responsabilizado e vai ser culpabilizado pelo aquele ato dele. E a gente entende que ele traz um ônus necessariamente existente, de que ele foi antidemocrático em alguma medida e de que ele sim fez ataques contra a democracia e contra as instituições importantes do governo. Mas o que a gente não entende é como que essas pessoas, que na verdade são as pessoas que são as grandes financiadoras e as grandes personalidades por trás desses interesses políticos com a antidemocracia, vão continuar não sendo culpabilizadas no cenário deles. A gente entende também que existem buscas por alternativas de popularizar esse debate, ou seja, essas pessoas vão conseguir cada vez mais cooptar indivíduos para que eles se tornem a voz desse movimento antidemocrático. E por que isso acontece mesmo? A democracia brasileira, ela sofre hoje uma distorção de narrativa. A gente entende que essas pessoas, elas colocam uma necessidade de que passe uma narrativa de que a democracia brasileira é fraca e é frágil. Mas como país em formação, apesar de a gente ter um histórico democrático recente, a gente tem sim um aparato e um corpo organizacional do Estado e uma Constituição que é respeitada internacionalmente, que tem sim e que tem sim, e que é sim forte. Mas o que acontece é que, exatamente quando existem essas instabilidades dadas por uma polarização existente dentro do status quo brasileiro, a gente tem intencionalmente uma narrativa que se beneficia desses interesses, ou seja, que é fácil de que a democracia brasileira seja necessariamente derrubada e, portanto, o nosso esforço é plausível e realizável para que isso aconteça. Ou seja, a partir do momento que eu reforço a narrativa que a democracia brasileira é frágil per si, eu também reforço que é possível que os nossos esforços antidemocráticos derrubem ela. Isso é muito provável em caso de governo, exatamente por causa dos mecanismos que o Dias explicou em relação a como que esses indivíduos eles vão perdão. Isso é muito provável dentro do caso do Dias, exatamente porque ele pontua como que esses indivíduos eles vão necessariamente ter ali gerar uma descredibilização ainda maior dessas instituições, exatamente porque eles entendem que essas instituições elas não trazem para eles esse sentimento de representação, elas trazem esse sentimento de corrupção do sistema e elas sim ameaçam aquele indivíduo ou grupo. Ou seja, essa coletividade é usada para esse ganho de poder e no cenário deles isso só cresce porque essas ações, exatamente por causa desse mecanismo que ele traz, de que elas continuam sendo retroalimentadas, vai crescer cada vez mais para que essa reaproximação do povo para com a credibilidade dessas instituições seja cada vez mais inexistente. Quando a gente entende isso, a gente entende que também as pessoas, que essas pessoas que têm esses interesses, elas se utilizam desse populismo e que essas pessoas que votam, elas votam de acordo com esses interesses desse grupo que está manipulando ou financiando esse tipo de expectativa antidemocrática. E quando isso acontece, exatamente no mundo polarizado, como a gente tem no status quo, e também inerente de ter políticos antidemocráticos chegando no poder do Brasil, a gente entende também que quando esses políticos chegarem no poder, conseguirem, e essas pessoas que têm esses interesses antidemocráticos conseguirem colocar eles no poder ou pessoas iguais a eles conseguem distorcer o que é a noção de democracia. Porque quando a gente tem esses atos antidemocráticos, a gente entende que as instituições também são indicações políticas. Então, por mais que o pessoal do judiciário seja pessoas formadas em direito, etc., essas pessoas, elas têm indicação política dentro dos cargos mais altos e elas têm indicação política em todas essas instituições que a gente está falando, ou seja, os próprios ministérios, o Ministério Público, o STF, o STJ, todos esses cargos, eles tendem sim a ter uma influência muito grande na política brasileira. A partir do momento que a gente tem esse mecanismo de que essas pessoas antidemocráticas vão conseguir chegar no poder por se utilizar desse povo, a gente entende que, ao conseguirem, elas podem muito bem distorcer qualquer noção de democracia, exatamente por saberem que elas agora podem tirar a liberdade de expressão e coibir a voz das que são oposição. Então, fazer isso no cenário de governo só reverbera tudo de ruim que a nossa democracia pode oferecer para a questão da livre manifestação do povo brasileiro. Muito obrigado. Iniciando agora a segunda metade do debate, a extensão do governo pode iniciar seu discurso. Pessoal, boa noite a todos. Vou organizar minhas folhinhas aqui. Está tudo organizadinho. Assim.
Vou iniciar em 5, 4, 3, 2, 1. O caso do primeiro governo, ele é insuficiente para responder o ônus principal da bancada de governo nesse debate. Eles até conseguem mostrar bem como que a democracia se fortalece no longo prazo, mas eles não conseguem lidar com o curto prazo e com os extremistas, com o problema atual dos extremistas, que tanto são alimentados como a primeira pessoa falou. Eu até acho que eles ganham nessa comparativa, mas fica difícil quando a gente não tem um accountable específico de como que esses extremistas do status quo vão diminuir. A melhor coisa que a gente tem disso é no discurso de Giovana, que ela falou, tipo, a democracia defensiva vai defender, então vai ter menos antidemocráticos. Então a gente não é suficiente e que efetivamente eles têm o problema de responder o ônus principal deles aqui. Eles só efetivamente dependem da melhora democrática de longuíssimo prazo, que não é suficiente para lidar com o ônus de curto prazo que a gente vai lidar ao longo do discurso. Vocês leram o debate corretamente, tá? Só falando isso aí, eu acho isso. É só o que eu acho. Ok. A primeira coisa a se dizer é como que a gente contém os meios de propagação de desinformação. A primeira coisa a se falar é como essa desinformação é repassada. E eu joguei o ponto pro Dias, não só porque eu queria saber se os movimentos antidemocráticos também entravam nesse debate, mas para ver se ele focava sobre o que é esse debate de fato. Esse debate é sobre Discord, esse debate é sobre Telegram, tá? Não foi slide da emoção. É sobre como esses meios, eles são exatamente os meios que são responsáveis por propagar essa desinformação. Como é que isso acontece? Por três coisas específicas. Como é que a desinformação ela é repassada e ela é passada para frente? Primeira coisa são esses disparos de Telegram, uma pessoa que passa para mim, está em milhões de grupos de Telegram, e passa para milhões de pessoas a mesma imagem lá, contendo a fake news absurda, que as pessoas vão lá e acreditam. O próprio debate inteiro, nesses grupos, esses bolsominions, muitas vezes, eles interagem entre si, formam entendimentos e atacam instituições e vão se nutrindo e criando opiniões coletivas. E o próprio boca a boca. Essas pessoas que estão nesses grupos, elas não só se desligam, eles se desligam desse meio da internet, que elas passam para o seu redor, reclamando do STF no seu dia a dia, por exemplo, e passando isso para as pessoas que estão ao seu redor, passando essas fake news. A gente queria que a gente vence o debate, a gente provar como é que a gente consegue cortar esse problema na raiz, porque a gente consegue efetivamente parar que essa fonte de desinformação, essa fonte de desinformação desde a sua raiz. É cortar exatamente o processo de radicalização. Isso lida diretamente com o nosso ônus aqui no debate. Porque se a questão é que esse backlash vai gerar novos bolsonaristas e novos extremistas, a gente acredita que isso não vai acontecer. Porque, de fato, nota como que a gente está cortando exatamente todo o processo de radicalização. Como é que isso acontece? Essas pessoas, elas vem essa notícia, de fato, elas ficam, putz, o STF é meio ruim. Eles começam a se radicalizar, consumir cada vez notícias mais extremas, começam a entrar nesses grupos, integrar e serem nutridas cada vez mais por essas informações falsas. É exatamente esse ciclo de desinformação que a gente quebra diretamente. Esse processo de radicalização, que as pessoas nutrem essa raiva pelas instituições, sendo nutridas o tempo todo com notícias falsas e que também atacam as instituições, é exatamente isso que a gente quebra no cenário comparativo. Do nosso lado, as pessoas na prática são menos cooptadas. Então, o cidadão médio, ele não vai ser cooptado pelo grupo do WhatsApp porque o grupo do WhatsApp está banido, porque o grupo do Telegram deixou de existir, porque o Discord deixa de existir, certo? Mas ok, a gente corta diretamente na fonte, a gente acha que coisa mais relevante desse debate. Não só a gente bane grupos, a gente bane servidores de Discord, que é exatamente de onde vem a maioria dos disparos. Essa é a contribuição mais relevante do debate. Mas no melhor cenário, mesmo assim, a gente ainda tem mais coisas para se falar quanto a isso. Além de a gente cortar diretamente na fonte e proibir esses grupos de sequer existirem, a gente consegue dar a sensação de medo. É o próprio ponto de que eles podem ser presos e prejudicados. Pense como que, por exemplo, um pai de família, ele não vai querer entrar no grupo se ele sabe que ele pode ter compartilhado uma informação lá dentro desse grupo e ser preso por isso. E mesmo que isso não seja verdade, que óbvio que ele não vai ser preso por divulgar um post do Telegram, né? Mas ele não sabe disso, as pessoas não sabem, elas não têm conhecimento devido ao processo legal. Inclusive, o próprio medo que eles geram contra o STF fazer com que eles chamam mais medo ainda. Eles já se cagam no medo do STF, gente. E, se uma pessoa disser que eles podem ser presos, eles não vão entrar nesses grupos. Só que o que você espera é a cooptação do cidadão médio do cenário comparativo, porque ele fica com medo de engajar com esses movimentos que podem ser punidos com multa, com prisão, etc. Mas, além disso, a gente desengaja os líderes. Isso quer dizer, as pessoas que veiculam aquelas informações e que administram esses grupos, eles vão perder a própria esperança. Eles vão ficar com medo também, óbvio, e vão achar que perderam a batalha, que perderam a esperança, que eles não conseguem. Porque todo grupo que eles criam vai lá e é banido. Eles não conseguem mais propagar a informação dele. Mas no melhor cenário da oposição, eu prendo todos eles. Tipo, é isso, tipo, as pessoas vão atacar a democracia, a gente prende tudo. A questão é que a gente tá cortando a torneira no final, no início. A gente fecha a torneira e não tá sendo criado novos bolsonaristas. Esses caras aqui ficam presos, param de mexer na democracia e a gente não tá criando novos porque os grupos deixam de existir. Mesmo que haja um backlash, não tem uma nova leva bolsonarista. O grupo se esgota ou se mantém o mesmo, só que pianinho, sem falar nada. A gente acredita que isso por si só já ganha das oposições. Antes de eu continuar, primeira posição, Dias Damasceno.
o governo não tem expertise para poder banir todos os grupos de WhatsApp, tendo em vista, tipo, o tamanho do impacto que você está comprando, porque simplesmente não é plausível pelo número de pessoas que estão engajadas ultimamente dentro desse mundo de fake news. Eu acredito que isso não é verdade, especificamente porque o judiciário ele consegue oficiar especificamente essas instituições, essas empresas donas do Telegram. O TSE já oficiou o Telegram várias vezes, inclusive, para que eles vão lá e banam grupos, apagam postagens do Instagram também. Eles têm poder de jurisdição para poder mandar eles deletarem esses grupos. Mas no melhor cenário, tipo, mesmo que isso seja verdade, tipo, o quê? As pessoas continuam tendo medo e todo o resto da análise passa sobre isso. Segunda coisa a se dizer é como que isso fortalece a democracia no médio prazo. E que é diferente do discurso do Deck. O Deck ele fala, acho que numa perspectiva de muito longo prazo, a gente quer aproximar um pouco mais isso para o médio prazo e dizer como que a pessoa se acostuma com isso. A gente está falando aqui de um país que tem o quê? Tipo, 30 anos de experiência democrática. Em termos de experiência com democracia defensiva, a gente tem menos ainda, a gente tem zero, porque isso começou literalmente agora. A gente não é, por exemplo, a Alemanha, que tem uma construção de democracia defensiva tipo, que vem lá da época do nazismo, porque eles tiveram que lidar com o extremismo muito antes na história deles, enquanto a gente na prática só passa o pano. A questão é que a formação de uma ideal democracia forte, ela sim, vai levar um tempo para a população se acostumar. Sim, mas a gente acha que isso acontece, que as pessoas de fato, o backlash da oposição tende a acontecer menos no médio prazo, porque na prática a liberdade de expressão ela é relativa, e o Deck está correto em falar isso. A questão é que, no nosso lado, a gente consegue botar aos poucos o dedinho na água. A gente vai sentindo como que, por exemplo, qual que é o entendimento que tem que se formar sobre quais são os limites e a liberdade de expressão. Não tem que falar isso especificamente, mas eu acho que a questão principal aqui não era sobre efetivamente moldar os limites, mas sobre como a gente vai moldar os limites a partir de, por exemplo, formação de jurisprudências, formações de entendimentos que deixam muito claro qual que é o escopo de atuação desses órgãos. Notam que na prática as instituições são a base da democracia forte. Então tem um ganho aqui de democracia aqui que a gente consegue ganhar. As instituições sendo fortalecidas, criando a tradição democrática que elas só vão conseguir aprender botando o dedo na água, testando, criando seus entendimentos, só acontece no nosso cenário comparativo e contribui para uma democracia muito mais forte. Mas, além disso, o eleitor médio se acostuma. Acho que tem diferença em relação à análise do Deck. A questão é que muitas das pessoas sequer sabem o escopo da atuação do TSE e do STF. Elas vão aprender, gente. Não tem como a Damascena falar aqui pra gente que as pessoas vão ficar tipo 40 anos com o TSE fazendo a mesma coisa, eles não entenderam o que é para isso que serve o TSE. Sim, as pessoas vão entender. As instituições, elas não foram acionadas tão fortemente até hoje na história do Brasil. Elas vão começar a ser acionadas e daí da próxima vez, na próxima eleição, quando o TSE começar a parar de disparar de fake news, as pessoas vão falar, tipo, é isso, o TSE serve para isso mesmo, e ele faz isso mesmo. A normalização acontece no médio prazo quando a gente testa o limite das instituições e coloca a prova elas o tempo todo. A gente tem que ser a contribuição mais relevante para o debate, e o orgulho contra Obrigado. Extensão da oposição, quando quiser, dispõe do mesmo tempo. Oi, pessoal, todo mundo me ouve bem? Beleza. Eu vou começar o meu discurso em 3, 2, 1. Todas as bancadas concordaram com a métrica da democracia, mas esqueceram que a democracia não é feita apenas por eleição, é feita também por participação direta dos indivíduos em movimentos sociais que reivindicam direitos diretamente. Quando eu fiz o ponto para a primeira-ministra, eu perguntei quem define o que é democrático e o que não é democrático. E esse vai ser o cerne do nosso caso. Por que nós temos que validar esse tipo de mecanismo é tão perigoso no Brasil? No Brasil, a gente tem a Câmara dos Deputados, que não é composta apenas por partidos de esquerda, tem muitos partidos também de direita e mais de extrema-direita que apoiaram Bolsonaro. A gente tem a bancada do agronegócio, tem o PL, que conquistou várias cadeiras na última eleição. A gente tem que perguntar quem vai participar dessa tomada de decisão. Agravantes ainda, que isso é especialmente preocupante no Brasil, que tem uma cultura penalista e punitivista muito forte, que pessoas que defendem que bandido bom é bandido morto, que acreditam que mais pessoas deveriam ser punidas, de fato, veementemente, e acreditam que só a justiça, quando há necessariamente uma punição. Brasil esse que já passou diversas vezes por ameaças de comunismo, e a gente entende que o banimento de movimentos antidemocráticos, que são esses movimentos de direita, movimentos bolsonaristas, abre um precedente perigosíssimo para banir também movimentos contra a redistribuição de terra, contra a reivindicação de direitos que são legítimos. E por que isso vai ser tão grave? Primeiro, pela irreversibilidade, porque se esse tipo de medida é validado pelo povo, se a gente abre esse precedente, é muito difícil de reverter. Isso abre precedente para outros julgamentos da STF, outros julgamentos da CJ. Se você cria um ministério, muito difícil de você encerrar. E a gente acredita que, mesmo que alguns movimentos como MST, MeTST, sejam garantidos por lei, eles são garantidos apenas formalmente e não materialmente, porque muitos partidos de direita e muitas ideologias ainda tentam pintar movimentos sociais que são legítimos como sendo terroristas. Por que a gente entende que movimentos anti-establishment são tão importantes? Primeiro, porque eles representam o direito do povo de obter terra, teto, renda, querem evitar
evitar a descentralização de renda, querem justamente trazer mais direitos para a população. Segundo, eles estão fazendo frente a instituições e políticas que não estão garantindo direitos básicos, principalmente para grupos oprimidos, quando a gente pensa na população mais pobre, quando a gente pensa na população indígena. Terceiro, porque essas instituições, elas vêm recorrentemente negando direitos de reparação a grupos que não obtiveram terra, que não obtiveram renda com o passar do tempo, e não vêm dando políticas para que essas pessoas, de fato, se equiparem com quem atualmente domina o mercado brasileiro, com quem domina a política brasileira. E a gente entende que esses grupos como MST, MTST e grupos revolucionários que buscam, sim, melhorar o sistema que a gente tem hoje em dia, são parte inerente da democracia, porque é o povo lutando diretamente por seus direitos. Eles não são só parte da democracia, mas eles são o ápice da democracia, porque é a democracia direta, é a democracia que vai para as ruas, reivindica e engaja a população para lutar por mais direitos. A gente quer permitir que esse povo que vem sendo oprimido lute pelos seus direitos e, de fato, não seja taxado como terrorista, não seja taxado como antidemocrático, o que a gente acredita que é muito plausível que venha acontecer. E por quê? Porque o conceito de ditadura, o conceito de extremismo ou de terrorismo pode ser facilmente instrumentalizado ou descaracterizado por quem está no poder. Porque quem vence a guerra conta a história, mas quem vence a eleição também. Se a gente tenta pensar antes da ditadura de 64, a gente teve tentativas no Brasil de fazer reforma agrária, por exemplo, isso foi caracterizado como algo antidemocrático, porque fazia frente a algo visto como um direito fundamental, e a gente teve justamente quase esse espantalho do que era uma tentativa de fazer redistribuição de renda, redistribuição de terra, como uma tentativa de um golpe comunista utilizado como pressuposto para você fazer, aí sim, um atentado contra a democracia. Então, porque a gente está numa sociedade ocidental que vê a propriedade privada, quase assim como a vida, considerada uma das bases, um dos direitos fundamentais, e uma base das democracias ocidentais liberais como um todo. Então, a gente tem um contexto que é principalmente ruim em países, e o Brasil se encaixa nisso, que, tem bancadas fortes de extrema-direita eleitas. 2, teve instituições criadas com princípios do capital, da propriedade privada, e que não geraram direitos de reparação e políticas de reparação para os grupos que historicamente vêm sofrendo opressão. E 3, em que os movimentos anti-establishment, como o MST, MTST e todos os grupos que visam questionar minimamente como as instituições brasileiras foram fundadas, são frequentemente caracterizados como terroristas nesses mesmos grupos de WhatsApp que o pessoal está falando. Então, assim, por que a gente acredita que, além disso, isso vai ser mais prejudicial para os movimentos anti-establishment do que para os movimentos de direita antidemocráticos? Primeiro, porque os movimentos de direita antidemocráticos, no geral, eles têm financiamento por parte de pessoas que têm dinheiro, eles têm diversos tipos de aliança política, eles têm respaldo, inclusive, de pessoas que estão no governo atualmente, sendo que, por outro lado, os movimentos sociais, eles têm menos pessoas dentro das casas de tomada de decisão, eles têm medidas políticas sendo embarreiradas porque são contra o interesse desses grupos que detêm recursos financeiros, que tentam sempre embarrear novas medidas sendo aprovadas. Então, as pessoas que são dos movimentos da direita antidemocrática têm apoio da elite, têm apoio de empresas, pessoas ricas que podem se beneficiar com isso, eles têm dinheiro para fazer lobby, estão muito próximos do governo, tiveram a eleição de uma bancada imensa. Por outro lado, o movimento das pessoas que estão lutando por terra, lutando por renda, são pessoas que têm pouco dinheiro, lutando por melhorias básicas na qualidade de vida, têm poucos recursos e precisam gastar isso de forma eficiente. Ou seja, a gente está abrindo um precedente perigosíssimo, seja no STF, seja no STJ, seja com a criação de CPIs, seja com a criação de ministérios, para justamente a gente ter investigação e a gente ter uma taxação ainda mais forte de movimentos que a gente acredita que são legítimos, que estão lutando por direitos que foram esquecidos para a população, que não foram garantidos, medidas de reparação que não vêm sido feitas de forma eficaz, tanto que a gente ainda tem desigualdade social, tem desigualdade racial, desigualdade de gênero dentro do Brasil, e a gente acredita que esses movimentos são sim legítimos e deveriam não estar sendo taxados como terroristas. Quando a gente pensa no Brasil, que é uma democracia que ao longo dos últimos anos veio tendo uma alternância de poderes entre esquerda e direita, a gente acredita que conceder um poder tão forte assim para quem estiver no governo, quem estiver no controle, é perigosíssimo, porque você justamente vai estar tirando a permissão desses grupos de existirem e de lutarem por direitos, e a gente acredita que isso é parte do movimento democrático. Primeiro governo, pode falar. Vamos lá, Ref. Tu mesmo falou que essa discussão já existiu várias vezes no Brasil, inclusive no período que o governo mais tinha poder, que era o período da ditadura, e esses grupos não perderam seus direitos. Você precisa mostrar para mim porque exatamente no nosso contexto isso é altamente provável resvalar neles, diferente do que aconteceu durante nossos eventos históricos. Durante a ditadura, a gente entende que sim, eles foram bastante perseguidos e perderam direitos. Beleza, que depois houve a redemocratização, mas a gente acredita que o problema é que esses grupos ainda não chegaram a alcançar os direitos, não chegaram a alcançar uma reforma agrária, porque não deixaram que isso acontecesse, não chegaram a alcançar políticas de reparação para essas pessoas, reparação e redistribuição de renda suficiente, tanto que o Brasil continua tendo uma redistribuição de renda muito ruim. Então a gente acredita que não é nem que as pessoas perderam direitos, mas elas estão sendo impedidas recorrentemente de ganhar esses direitos que elas deveriam ter o direito de
lutar. Então, a gente acredita que, sim, esses movimentos, eles são legítimos, porque eles estão baseados, sim, nessa luta contra a opressão. A gente acredita que o sistema que a gente tem atualmente não está sendo eficaz para garantir isso tudo, porque esse sistema, ele tem tentado dar, sim, reparações, mas esse problema já vem se arrastando aí por praticamente um século e não tem sido eficaz, e a gente vê, sim, um risco muito grande de desmobilização, e isso é algo difícil, porque, justamente como o Medeiros estava trazendo, a consciência política é uma coisa que demora a ser criada. Então, justamente, vai tomar tempo para que as pessoas se acostumem com esses movimentos como parte da democracia. A gente vem, sim, de uma democracia recente, então as pessoas ainda têm que voltar a se acostumar e aprender como interagir com esse tipo de grupo. É muito fácil eles serem taxados de terroristas e muito fácil eles serem desmobilizados. A gente acredita que é importante garantir para eles pelo menos um espaço e garantir que eles possam, sim, ser anti-establishment, que eles não tenham, sim, que se vincular ao que as instituições estão pregando. Então, segundo o governo, prove que esses grupos legítimos merecem ser silenciados também, ou que isso não vai acontecer. Obrigada. Muito obrigado. Finalizando agora os casos de governo, vídeo do governo, quando se sentir confortável, pode iniciar. Oi, gente. Oi, Mamed. Um instante. É só ajeitar isso. Eu posso desligar o Discord aqui? Porque esse barulhinho Deixa eu tá... desligar. Pronto. Muitíssimo obrigada. Ó, beleza, acho que tá organizado. Bora lá. Inicio em 3, 2, 1. Mas eu vou começar fazendo uma refutação para a primeira oposição, que já serve um pouquinho também para o caso da segunda oposição, e basicamente implica que a democracia atual não sabe fazer uma diferenciação entre grupos antidemocráticos e grupos sociais que estão lutando pelos seus direitos. Vamos lá, o Rafael começa falando sobre como os ataques antidemocráticos derivam de 3 sentimentos básicos: o sentimento de não representação, o de corrupção do sistema e o sentimento de opressão de indivíduos e grupos que defendem interesses de grupos contrários necessariamente. Quando a primeira oposição faz isso, ela dá a entender que, pelo menos em algum nível, os sentimentos que motivam esses grupos são legítimos e, portanto, não devem ser confrontados por meio do poder coercitivo do Estado, por meio da ação judicial, por meio da prisão, enfim. Na melhor das hipóteses do mundo da primeira oposição, eles retrocedem na conjuntura do status quo e a gente volta a ignorar o fenômeno do discurso de ódio e dos ataques verbais à democracia, deixando os servidores do Discord, os influenciadores reacionários, proferirem os seus discursos anti-minoria sem nenhuma sanção, ou então remetidos unicamente à sanção da opinião pública, que a gente já sabe na nossa experiência recente que recebe esses discursos antidemocráticos com pouca ou nenhuma criticidade. No nosso cenário, a democracia representativa brasileira se torna melhor, se torna mais forte, a partir do momento em que ela é capaz de fazer uma diferenciação entre a mobilização social de grupos antes historicamente oprimidos e essa ralé de classe média branca que simplesmente está se revoltando agora porque esses outros grupos anteriores começaram a ter direitos. Então, no nosso cenário, que não é mais um cenário de 50 anos atrás, de ditadura, etc., em que o governo não sabia fazer essa distinção, em que a democracia não tinha instituições fortes o suficiente para fazer essa distinção, a gente é capaz, sim, de acolher as reivindicações de grupos antes historicamente oprimidos, como negros, LGBT, mulheres, acolhendo as suas pretensões, que são de fato dizem respeito à inclusão social, e a gente tem exemplos disso no status quo, com a emenda de paridade salarial, com as cotas raciais, com a equiparação da transfobia ao crime de racismo, tudo isso conquistas desses movimentos sociais que dizem respeito especificamente à inclusão desses grupos. E a gente faz uma diferenciação clara a partir da
força que as instituições têm agora entre esses grupos sociais e grupos saudosistas que acreditam que o sistema atual é falho simplesmente porque eles não podem mais pisar na cabeça das pessoas daqueles outros grupos. A qualidade de vida dessa ralé branca de classe média que está assim surgindo agora contra a democracia varia muito pouco na realidade com essas medidas. Esses grupos se insurgem puramente porque não querem que outros grupos tenham acesso aos mesmos direitos, aos mesmos lugares, aos mesmos benefícios que eles sempre tiveram acesso. Então, no nosso cenário, a gente é capaz sim de fazer essa distinção, de dar o tratamento adequado para reivindicações sociais que de fato merecem acolhimento através de decisões judiciais que promovam esse aumento de direitos e a repressão desses grupos que só estão atacando as instituições democráticas porque elas não são mais capazes de restringir os benefícios que antes eram só desse grupo. A gente é capaz de separar os grupos sociais que querem inclusão da ralé que quer a exclusão desses outros grupos. A gente não acredita que esses sentimentos que movem esses ataques antidemocráticos devem ser acolhidos em instância nenhuma. E aí, a primeira oposição continua falando sobre a tendência de cooptar pessoas que passam a engajar com essa ideia de que esses grupos são oprimidos. Tá, esse discurso pode até ser um pouco atrativo no curto prazo, mas no longo prazo, o Lucas explica muito bem como esses grupos vão se desengajar, como cada vez que o STF for lá e fechar um servidor Discord, fechar um grupo de Telegram, essas pessoas vão perder cada vez mais esse incentivo de continuarem nessa luta contínua. E aí depois eles prosseguem falando sobre a responsabilização das pessoas que foram simplesmente massa de manobra e como isso seria, em teoria, errado. A gente acredita que não. Existem 4 inquéritos que estão avaliando os ataques do 8 de janeiro, por exemplo, um para cada grupo que fez alguma coisa diferente, um para político, um para financiador, um para incitador e um para quem de fato foi lá fazer as coisas. Então, cada um é punido na medida da sua culpabilidade. E isso funciona exatamente porque o direito penal tem uma função exemplificativa. Novos grupos antidemocráticos não vão surgir, não vão ter a coragem de cagar na mesa do Alexandre de Moraes, simplesmente porque eles viram que o último Palermo que fez isso ainda está encarcerado em Bangu. Tipo, pra que eu vou fazer isso? Pra que eu vou estragar minha vida simplesmente para provar um ponto? Então, a partir do momento em que o direito penal exerce essa função e que o Estado exerce essa sua função coercitiva, que só ele tem, ele é capaz de fazer com que, de fato, novos grupos não se insurjam porque eles viram as consequências que foram acarretadas para a vida dos últimos idiotas que fizeram as coisas que eles estão pensando em fazer. Então, a gente tem um desengajamento, tanto por meio desse constante fechamento de grupos, quanto por meio desse medo de sofrerem as mesmas sanções que viram outros grupos sofrerem antes. Agora, partindo especificamente para o caso da segunda oposição. Eles falam sobre como no nosso caso a gente acabaria por barrar a revolução de movimentos que são barrar movimentos sociais que de fato são legítimos. A gente precisa entender que essas pessoas de movimentos sociais não estão diretamente atacando as instituições, apesar de terem uma visão crítica em relação a elas. Na verdade, isso passa muito longe disso. O MST e o MTST, por exemplo, clamam principalmente por uma reforma agrária, não pela queda do STF. São bandeiras completamente diferentes. E a gente está falando aqui de instituições que são, como o STF, o STJ, que são compostas por pessoas técnicas que estão ali por meio de concurso ou de uma indicação que funciona mediante um sistema de reputação ilibada e de notório saber acadêmico. Então, apesar de para a população normal ser difícil de distinguir esses dois grupos, se é a mesma coisa, um grupo social e um grupo antidemocrático, que ambos estão promovendo algum tipo de perturbação na ordem, para essas pessoas do STF e do STJ, que de fato estão no poder de controlar a ação judicial, são grupos totalmente diferentes, eles são capazes de fazer essa distinção, tanto que já vem fazendo no status quo, e dando a punição adequada para quem cometeu atos antidemocráticos ao passo em que estão também promovendo os direitos das pessoas que clamam por inclusão social. Então, a gente tem uma conjuntura em que essas coisas acontecem concomitantemente, e que essas pessoas, que não são simplesmente qualquer pessoa que está no poder, qualquer pessoa que está no controle, que é eleita a cada 4 anos, essas pessoas de tribunais que são instituições mais estáveis e que não estão sujeitas ao clamor direto da população, de fato são capazes de fazer essas decisões de maneira muito mais sóbria.
e aí nos diferenciando especificamente do primeiro governo, no cenário deles, como o Lucas já falou, eles lidam com um longo prazo e falam muito mais sobre a maior confiabilidade nas instituições. A gente acredita que, atualmente, para barrar esses ataques na raiz, o medo é um mecanismo muito mais importante e isso impede que o engajamento de novos grupos antidemocráticos. Obrigado. Agora a gente vai encerrar o debate com o último discurso, que é do IP da oposição. Pode iniciar quando se sentir confortável e pronto. Fica só aqui, porque aí depois que eu falar isso, você vira pro chat. Tá? Gente, tá todo mundo me escutando bem? Gente, socorro. Alguém pode me dizer que, tipo, eu não tô Estamos escutando. olhando? Ah, tá, perfeito. Obrigada, gente. Ok. Vamos lá. Eu vou começar o meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Mesmo eu vou começar com as comparativas, mas necessariamente porque o nosso caso ganha do caso de primeira posição. O caso deles é sobre backlash, sobre retroalimentação do extremismo e que pode acabar se reforçando no cenário de governos. O nosso é sobre a utilização desses mecanismos para silenciar grupos que são relevantes, sim, para o impacto da democracia. A gravidade do impacto é justamente porque nós acreditamos que esses grupos anti-establishment são essenciais na luta para garantir direitos fundamentais, que não são assegurados pelas instituições e que eles correm real risco e gravidade dentro daquela sociedade para garantir a vida desses povos e a vida de que todos eles estão fazendo e garantir seus direitos à terra, o direito de trabalhar, o direito à propriedade. Quando a gente bota um mecanismo de afirmação e fiscalização dentro dessa gama poderosa aí que eles estabeleceram de forma ampla. Além disso, a gente se difere pela unicidade. O impacto de um é a piora do impacto que já existe no status quo, enquanto o nosso é um impacto novo que vai ser causado exclusivamente por essa medida. Além disso, tem a irreversibilidade. A democratização desses grupos é muito mais difícil de reverter do que possivelmente parar o backlash trazido por um ó. Demora anos para conscientizar a população a respeito da desigualdade social e demora anos para retrazer de volta as coisas que já foram conseguidas por esses grupos, agora que seriam criminalizados, além das opressões trazidas pelo capitalismo. Além disso, nós nos diferenciamos por vulnerabilidade. Os grupos anti-establishment são essenciais para reivindicar direitos para a população mais pobre do Brasil, que é a maioria, que é uma população vulnerável, para pedir reforma agrária, lutar por direitos que muitas vezes não são garantidos. Esses grupos possuem menos dinheiro e apoio da mídia, e serão, sim, os mais impactados. Além disso, o impacto dele é sobre como aqueles que são cooptados por uma narrativa extremista justamente se piora quando você torna o governo também capaz de fazer atacar grupos extremos por esses ataques antidemocráticos. Enquanto o nosso é um impacto que não necessariamente tem sobre a efetividade de conter grupos extremos, mas é sobre o precedente que se cria sobre ativismo e quando ele é aplaudido pela sociedade, no sentido de ter um grande mecanismo de contenção para esses grupos que já são enfraquecidos. Agora eu vou trazer sobre 2G, perdão. O nosso caso funciona tanto no curto prazo quanto no longo prazo, Medeiros, mas, tipo assim, a pergunta que eu te faço e a pergunta que eu faço em todo o seu caso é: será que precisa disso tudo? Todo esse prevalecimento da fiscalização da democracia é necessário para vencer o extremismo de direita? Porque esse é o seu impacto, vencer extremismo de direita. É dar muito poder a essas instituições para lutar contra um movimento que já está teoricamente enfraquecido. E quando ele estiver encerrado, porque a tendência é ele se encerrar, o combate ao bolsonarismo tiver cessado, o que eles vão fazer com esse poder que foi legitimado pela sociedade? Eles vão guardar numa gaveta? Não. Eles vão ter uma grande ferramenta de fiscalização e contenção desses grupos que comovem sim e são sim um grande arriscamento para essa população. Eles vão começar a coibir os mecanismos para que sejam vantajosos para eles,
enquanto políticos e o quanto os interesses daqueles políticos que eles necessariamente sustentam. Medeiros, o Bolsonaro perdeu, e perdeu pela instituição democrática mais válida que existe. A eleição é o requisito que o bolsonarismo fez de perder, e o bolsonarismo ele vem sendo enfraquecido e silenciado nas formas adequadas veementemente. Mas isso torna perigoso não para os bolsonaristas, mas sim para os pequenos grupos. Esses grupos demoraram para chegar lá. Eles são, sim, radicais e são, sim, um alvo dessas pessoas, porque eles são considerados pelo governo extremistas. E eles possuem, sim, uma expectativa de retomar a política desses grupos, porque eles são contidos não pelos extremistas radicais e bolsonaristas. Não são só os extremistas radicais e bolsonaristas que são contra o MST e teria, sim, uma capacidade do STF ou de qualquer instituição que teria o ganho desse poder fazer as medidas de contrapesos. Não, não. Muitas vezes o Congresso Nacional já te disse contra as medidas do MST, de, por exemplo, invadir propriedade, quebrar bancos, botar fogos em ônibus e perturbar a ordem e o senso comum. Quem disse que eles teriam a melhor capacidade de poder discernir como eles fariam isso? Quem disse que o STF ele é capaz, sim, de definir que isso é que bolsonarista é antidemocrático, mas o MST invadir propriedade de rico não é? Eu digo que eles não são capazes de fazer isso, porque eles discordam disso, e se eles tivessem, sim, o poder de ilegitimidade desses grupos na mão, eles o fariam, e fariam sem nenhum medo. Além disso, o seu caso envolve, sim, o Telegram, mas outros meios de propagação de desinformação. Esses meios de comunicação não oficiais são muitas vezes utilizados, Medeiros, para mobilizar a população desses grupos, inclusive. Durante a Primavera Árabe, as redes sociais foram essenciais para mobilizar a população. Elas permitem que a informação chegue para essas pessoas e, com frequência, também não têm acesso à educação e não têm os meios relacionados para melhorar essa informação de forma adequada. As redes sociais, esses grupos que serão, como você mesmo disse, alvo desse fiscal da democracia, eles propagam informações de movimento anti-establishment o tempo todo, e eles vão ser prejudicados no seu caso, porque as pessoas vão começar a ter medo de entrar em grupos relacionados a esse movimento anti-establishment. Eles vão começar a entrar em grupos de esquerda, grupos revolucionários, e eles vão ter medo de engajar com esses movimentos sociais, porque eles podem ser taxados de terroristas e antidemocráticos, eles já são pelo senso comum. Então é completamente intuitivo pensar que eles seriam pelas essas instâncias de fiscalização. O Lucas, os Medeiros, ele fala que o Brasil ele tem uma democracia relativamente recente, e é justamente porque a formação do ideal democrático ele realmente leva atento que nós não podemos deixar esses movimentos democráticos e sociais serem apagados. O eleitor médio precisa justamente se acostumar com os movimentos sociais, entender que eles são democráticos. Não uma instância para poderosos definir o que é democracia ou não. É importante deixar que eles participem da política com manifestações democráticas. E isso daria uma arma extremamente poderosa para essas pessoas não garantirem informações democráticas. Eu só vou aceitar após 2 dias se ele tiver, e vai ser agora, rápido. Tá, o STF e o TSE, eles não julgam ações do MST, por exemplo. É literalmente a polícia militar, o juiz penal. Não tá Não nada. importa, eu falei do STF porque foi uma definição que o primeiro governo fez. Qualquer instância que você considere que vai fazer essa fiscalização aí que você tanto apoia. Mas vamos lá. Eu vou falar sobre o primeiro governo agora. No caso de primeiro governo, é literalmente acreditar que como a gente tem que é literalmente isso. Quando nós temos uma tendência a nos mantermos desesperados, nós criamos mecanismos radicais para dar legitimidade à contenção desses movimentos. E eles acreditam e chamam isso de feios e contrapesos, mas não existe contrapesar a proporcionalidade das instituições legitimadas a definir democracia nessa defesa de luta contra esses pequenos ou grandes grupos radicais, na qual existiram outros mecanismos para fazer com que a punição desses grupos faça valer. E a partir disso, o que você está fazendo é conceder de forma irreversível o poder para esses grupos julgarem aquilo que é ou não perigoso à sociedade. Não é mais a sociedade que tem esse poder, e sim esses grupos de poder concentrado que agora fariam isso. O ativismo dessas instituições, quando legitimados, ganha uma ferramenta de decisão que é irreversível, porque ela pode muitas vezes ser arbitrária. Mas agora o problema é que é impossível você retirar, porque isso já foi legitimado. E é impossível você retirar a arbitrariedade daquilo que já foi legitimado pela sociedade. Agora, o que eles têm é a faca e o queijo na mão para arbitrar medidas que são sempre feitas por esses grupos, que já são grupos de interesse deles há muito tempo. Não é possível que vocês vão comprar que o Congresso Nacional, ele ama o MST e ele apoia todas as medidas que são, sim, radicais, mas são radicais por necessidade. Não dá para diferir radicalismo de antidemocracia muitas vezes, porque é um conceito abstrato. Dito isso, muito orgulho em propor. Certo, deixa eu só encerrar a gravação aqui, eu não faço a menor ideia